Então, além disso aqui de funções, a gente tem telemetria, que esse é um termo que muita gente realmente fala errado no Brasil. Eu vejo muita gente falando errado, porque assim, telemetria significa é uma transmissão de dados, basicamente, certo? Então, quando a gente está fazendo uma análise de dados, que você tira o datalog e olha no software, você não está vendo a telemetria. Telemetria é em tempo real. É quando o carro está andando na pista ou está andando em algum lugar e você está recebendo via rádio, via 3G, via de qualquer jeito, os dados, certo? Então, os dashes da Motec têm a possibilidade de upgrade para telemetria e daí você consegue mandar em tempo real para fazer uma análise na pista, uma função bem legal. Por que eu falo upgrade e por que eu falo funcionalidade? Porque em 20 minutos falando, você viu quantas funcionalidades, quantas funções tem o dash, certo? Então o que a Motec faz? Ela vende o dash básico e ela permite que você adquira upgrades. Porque, por exemplo, eu quero ter para um carro de rua, porque eu acho o dash bonito. Eventualmente você não vai precisar de telemetria, então você não precisa pagar mais por isso. Certo. Se um dia você, agora eu vendi aquele carro e eu vou fazer um carro de corrida, quero por telemetria. Você compra só telemetria, habilita. Então é uma sacada muito legal, inteligente da Motec, na minha opinião, né? Cara, vamos mostrar como funciona a configuração de entradas dela? Vamos. Isso aí também é um ponto importante. O dash, você pode ligar sensores nele também. Porque aqui nesse caso, a gente não tem nenhum sensor ligado. Todas essas informações que ele está recebendo vêm da Motec que está lá atrás. Exatamente. Mas eu tenho essa opção aqui, que eu posso configurar entradas e inclusive saídas, tá? Desse dash. Então eu posso ligar sensores, ele já vem básico com 5 entradas. São 2 entradas digitais, basicamente para switches, e 3 entradas de velocidade, que você consegue ligar sensores de velocidade. Mas sensor de velocidade não é digital? Qual que é a diferença? A diferença é que na entrada digital você precisa ter um sinal digital, ou seja, um sinal do tipo RAW, certo? De 0 a 5, até de 0 a 12, mas é uma onda quadrada aí. A entrada de velocidade você consegue ler sinal analógico. Então, se você coloca um sensor do tipo indutivo para medir uma velocidade de roda ou rotação do motor, você pode colocar nessa entrada e fazer toda a configuração. E além disso, você tem outras 6 entradas analógicas para colocar o que você quiser. Exatamente. E mais 2 AT, que seria para temperatura. De temperatura do tipo NTC. Com o seguinte detalhe, né? AV e AT são disponíveis via upgrade, certo? As 2 Digi, que são essas daqui, essas 2 aqui, e as 3 de velocidade sempre vem habilitado. O que a gente faz muito, que facilita muito o chicote? Quando a gente usa um dash da Motec, como a gente já tem essas 5 entradas, tudo que vai do volante a gente liga no dash. Certo. Então, botões do volante, switches rotativos. Aí, com o switch rotativo, a gente precisa usar uma AV mandatoriamente, a gente precisa habilitar o dash. Mas quando é botão simples, a gente pode colocar tudo ali e enviar esses sinais via CAN para ECU. Certo. Por exemplo, estou ligando um botão de pitch limit no dash e esse sinal vai para a ECU, porque é a ECU que vai cortar o motor. Entrando então um pouco nessa parte de CAN, a ECU consegue tanto receber dados no CAN, não só apenas de ECUs da Motec, mas você pode programar ele inteiramente, e consegue também enviar esses dados que ele faz a leitura no CAN. Exatamente. Além de também poder receber e enviar dados no CAN, certo? Certo. Vou mostrar aqui agora essa possibilidade, que é aqui em Connections, Communications. Então aqui a gente tem 2 CANs, né? O que significa 2 CANs? É que nesse produto a gente tem 2 pinos que é da CAN 1 e 2 pinos que é da CAN 2. Então a gente consegue, por exemplo, ligar uma ECU nacional numa CAN e ligar um ABS da Bosch na outra CAN. Certo? Por que isso é importante? Não poderia ligar tudo em uma CAN só? Poderia, mas às vezes acontece ter conflito de ID. Ou seja, um módulo usa
uma mensagem para tal coisa e um outro módulo de outro fabricante usa o mesmo ID. E tem carros também que tem mais de uma rede CAN por padrão. Exatamente, porque também você pode entrar em limite da CAN e tudo mais. E isso que a gente está falando do Dash mais básico. Tem a versão mil-spec dele, mil-spec não, uma versão mais motorsport, que é um Dash que tem conector Autosport e ele é tipo o dobro do preço desse. Ah, mas é só por causa do conector? Não, porque ele já tem 4 CANs, ele tem, Tem mais mais entradas, mais saídas, tem uma função que chama Advanced Functions, que você consegue fazer programações bem mais avançadas para você fazer estratégias no Dash, então é bem legal. Mas aqui, voltando na parte da comunicação, você pode selecionar aqui se é CAN, se é J1939, se esse aqui qual que é o baud rate da CAN, né? Se é 1 mega, se é 250k, se é 500k. E você pode selecionar diversas comunicações aqui, que tem seus Pectel, tem vários modelos de produtos aqui, mas você pode criar direto uma comunicação. Então, por exemplo, vou configurar uma mensagem para eu receber uma mensagem. Eu venho aqui, eu consigo fazer toda a configuração da CAN. Qual é o ID, se é Standard, se é Extended, que daí é maior o ID, se ele é Single, se ele é Compound. A gente consegue adicionar aqui para dar um exemplo, né? E vou colocar uma variável qualquer. E a gente consegue fazer toda a variável dela, inclusive colocar uma máscara para essa variável em específico, né? Certo? Então, assim... E toda essa configuração que você colocou nesse caso para receber, você também pode colocar para enviar mensagem. Exatamente. Então, a gente pode tanto programar essa CAN para receber, como para enviar. Tá. E esses dados, para onde eles vão parar? Ela tem o datalog? Exatamente. Ela tem o login. Boa pergunta. A gente entrar aqui, a gente tem um login, onde a gente consegue configurar várias variáveis aqui, certo? Então, por exemplo, nós temos 1000 canais em uso, ou seja, o Dash está calculando 1000 canais. E a gente está logando 42. Então, não é pouco, mas também não é muito. E a gente tem de memória de data logging, só para a gente ter uma ideia, 2 dias, 7 horas e 33 minutos e 20 segundos. Então, a memória de data logging dele é grande, tem 250 megabytes, mas não é só o tamanho da memória. A Motec faz uma compactação desses dados que você consegue realmente colocar muito dado num espaço pequeno, e isso também facilita na hora de fazer uma análise dos dados, né? O software de análise fica muito mais fácil de rodar. Né? Aqui então você consegue configurar todas as variáveis que você vai salvar ou não, consegue configurar a frequência delas, porque claro que não é toda variável que você vai querer que está a 100 Hz. E aqui também, pelo que eu estou vendo, você pode configurar condições de começo e parada de log. Exatamente. Essa parte de começo e parada de login é bem importante, porque você pode ter uma aplicação específica onde você quer começar o login acima de 20 km por hora, por exemplo. Você pode vir aqui e programar, entendeu? Eu quero que o login comece se tiver acima de 20 km por hora ou se estiver acima de uma temperatura. Isso faz com que o Dash seja usado para aplicações além da Motorsport também, né? Porque é algo extremamente configurável. E conforme você falou, aqui para dar um exemplo, né, a gente pode adicionar qualquer uma daquelas 1000 variáveis que estão disponíveis e a gente consegue configurar a taxa de aquisição, né, que é quantas vezes por segundo vai gravar aquela variável. Para dar um exemplo, a gente pode configurar, gravar até 500 vezes por segundo uma variável. Então, se você quiser fazer uma análise de potenciômetro de suspensão de verdade, você precisa ter uma frequência... Cara, acho que o potenciômetro dá até 1000, pelo que eu tinha visto. 1000 Hz. Você precisa, certo? Sim. Ou seja, se você... Tem diferença você logar 500 ou 1000. Então, você vê como muita gente, às vezes, acaba usando esses tipos de sensores e loga 10 Hz, ou nem sabe que esse tipo de configuração existe. Então, para análise de dados, é fundamental você ter um produto assim.
E outra, que você consiga configurar para cada variável a sua frequência. Tem produtos que você seleciona a variável e é para o log inteiro. Certo. E daí você está gravando, por exemplo, você quer logar potência de suspensão, que você precisa de uma frequência altíssima, e você quer gravar temperatura do motor, que é algo que você não precisa ter uma frequência altíssima. E daí você fica gravando 500 vezes por segundo a temperatura do motor. Realmente não faz sentido, né? E ainda na parte de log, me explica o que é isso aqui. Ah, show de bola. O que é isso aqui? Ó? Vamos mostrar para a galera. Isso aqui é um data plug da Motec. Então, o que é o data plug? Né? O Dash tem uma memória interna de data log, certo? Que era 250 megas. Que era 250 MB, que é aquilo que a gente estava mostrando. Mas a gente tem a opção de ter uma segunda memória de data log, que seria um exemplo, esse data plug aqui, ó. Ele tem um case em alumínio, usinado, tal. Ele é vedado e ele é basicamente um pendrive vedado, se a gente fosse para explicar para a galera aí. Qual que é a vantagem disso aqui? Putz, primeiro, se você tem uma aplicação como eu vou logar muita coisa, tá? Vou logar coisa pra caramba e 250 MB tá pouco para mim. Você pode colocar um cara desse aqui e resolveu a parada. Uma outra aplicação que a gente usa muito é o quê? Em pista. Quando o carro entra nos boxes, para a gente baixar o login, a gente tem que ir com o notebook lá, quando a gente não tem esse cara aqui, né? A gente vai com o notebook, abre o software, clica em baixar o login e tal. É um processo muito rápido. Para quem está acostumado com as injeções nacionais, assusta da velocidade de baixar login. Assim, é muito, muito rápido mesmo. Eu já trabalhei com umas outras injeções nacionais e realmente demora muito tempo para baixar. Principalmente quando o login é grande, né? Sim. É uma preocupação que eles não têm de ser algo eficiente, assim, que é algo que para a pista é de fundamental importância. Mas se você quiser otimizar, mesmo assim, você baixar o login, o que você faz? Você coloca um data plug desse aqui. Então, você coloca isso aqui no seu carro, o que a gente faz? Eu pego, tiro esse pendrive, coloco outro. Já libera o carro. E já libera o carro. Já pego isso aqui, conecto no notebook, tiro os dados sem pressa nenhuma. Então, é algo assim muito dinâmico na pista. Perfeito. Então, essa é uma outra funcionalidade do Dash aí. E teria diversas outras que a gente poderia falar sobre. Cara, só mais uma que eu queria falar rapidinho. Eu vi aqui que tem lap time. Mais legal a gente não falou. Como que funciona essa parte? Ele consegue saber quando a volta começa? Exatamente. A gente consegue ligar uma antena de GPS nele. Essa antena ela recebe os dados do satélite a 10 Hz, ou seja, a cada segundo ela recebe 10 vezes os dados. E são diversos dados, latitude, longitude, altitude, e daí se faz o cálculo de velocidade e tudo mais. Então é só uma anteninha nele, você consegue ter velocidade e fazer o lap time. Como que funciona? Você configura qual autódromo que você está e quando o piloto passa na linha de chegada, o Dash sabe que ele passou ali e ele começa a contar o tempo. Não precisa ser só em autódromo, porque você pode configurar essa funcionalidade. Tem um cliente nosso que tem um UTV de rally e ele treina na fazenda dele. Então ele configurou um ponto específico da pista da fazenda dele. Toda vez que ele passa ali, ele pega um tempo de volta. Também não precisa ser circuito fechado. Você pode configurar começo e final. Pode configurar começo e final, como se tivesse uma aplicação de um rally cross country ou algo desse tipo. Certo. E além de calcular apenas o tempo de volta, ele faz algumas funções mais avançadas? Faz que a mais legal que os pilotos gostam mesmo é esse gain loss aqui, ó. O que é esse gain loss? O Dash ele aprende qual é a volta mais rápida, então ele está sempre olhando os tempos de volta e pega uma volta de referência. E inclusive, qual volta de referência você consegue programar? Às vezes pode colocar uma volta de um outro dia na memória, é um negócio bem configurável mesmo. Mas vamos supor que eu estou lá no Qualify.
vou lá para fazer a minha tomada de tempo. E daí eu tô na segunda volta e eu virei 1 minuto e 10 segundos. Quando eu fecho a volta, se foi a volta mais rápida, o dash aprende que foi a volta mais rápida e a cada segundo ele mostra nessa barrinha aqui se o piloto está indo mais rápido ou mais devagar. Certo. Então isso aqui é uma funcionalidade fenomenal. Para Qualify é muito bom porque às vezes o piloto está lá no meio da volta e ele já está tomando meio segundo e ele não sabe. E ele vai continuar meio segundo esmirilhando, gastando pneu à toa, sendo que às vezes ele vê ali, opa, já tomei meio segundo, vou dar uma aliviada no pé, não vou tão devagar para não esfriar o pneu, mas vou dar uma economizada no pneu para abrir outra volta. Isso também é muito útil para o piloto aprender com ele mesmo, certo? Ele pode tentar fazer a curva de maneiras diferentes e consegue saber na hora se a maneira que ele fez a curva foi realmente mais efetiva ou não. Exatamente, mandou bem. Porque uma coisa é o piloto está sentindo ali, ele vê, vou fazer um teste aqui, vou fazer aquela curva um pouquinho mais aberta. Faz e ele olha na hora, ele vê, veio o tempo, que eu senti que eu fui mais rápido e veio mesmo. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele fazer o teste e o cara lá, baixar o log, olhar para ver se ele realmente foi mais rápido. Daí o cara já não tem mais aquela referência instantânea que ele tem quando está ali olhando no dash. Né? Então é uma ferramenta assim fenomenal. E isso que tem... Nossa, a gente poderia ficar falando mais uma semana também sobre esse produto. Tem outras possibilidades de usar beacon também, não precisa ser só GPS. Mas eu acho que deu para mostrar para a galera que é muito mais do que um display, né? Cara, e só saindo um pouco desse display, fazendo um pouco mais de pergunta. Bom, a gente já viu que dá para integrar a maioria das ECUs facilmente, apenas com a integração no CAN. Uhum. E, cara, essas funções, por que a gente não simplesmente faz elas numa ECU da Motec? Por que você precisaria ter o dash para fazer essas funções? Quais funções? Por exemplo, essa questão de entrada de sensores, de lap time, por exemplo. Você consegue fazer numa ECU da Motec? Quais são os seus ganhos por usar os dois sistemas juntos? Ah, show de bola. Você consegue, se tiver uma M1, você pode colocar um GPS lá, você tem a possibilidade de colocar entradas e saídas, mas a gente olha o dash como uma possibilidade de expandir a sua capacidade de entradas e saídas. Então, como eu falei, você pode ligar sensores nele ali, simplificar o chicote e enviar por CAN para ECU. Então, em carros, por exemplo, a gente já falou bastante disso. Carros que você tem um motor traseiro. Você pode pôr sua ECU lá atrás, deixa o dash na frente e você manda só o sinal de CAN entre o dash e a ECU, que você manda todo o chicote da frente, você manda para trás do motor. Simplifica demais. Sem contar que o seu chicote do motor fica bem pequeno, né? Porque uma ECU que não tem dash, você pode ter essa vantagem, né? E outra vantagem é que no dash você consegue fazer vários tipos de funções. Então, por exemplo, você pode pôr contadores, você pode criar tabelas. Então, vou dar um exemplo de tabelas, tá? Na parte do alarme de pressão de óleo, a gente não coloca um valor mínimo de pressão de óleo, a gente coloca um valor mínimo de pressão de óleo em função da rotação. Se a bomba é mecânica, quando tem maior rotação no motor, tem maior pressão de óleo. Então, a 6.000 RPM, às vezes 2 bar de pressão de óleo, cara, tem alguma coisa errada. E 2 bar de pressão de óleo na marcha lenta é muito. Então, você consegue criar uma tabela e fazer esse tipo de configuração. Então, a vantagem é você conseguir ter um chicote mais otimizado, realmente ter um dash de verdade com funções de lap timer, shift last, tudo configurável e conseguir fazer toda essa divisão aí de processamento, digamos assim. A gente pode configurar rotary switches, ou seja, chaves rotativas no dash e mandar só o sinal para ECU. Certo. Então, realmente é uma outra central de processamento ali do carro. Perfeito. Cara, acho que é isso então. A gente conseguiu falar bastante coisa, a gente conseguiu mostrar a importância que um dash pode ter para um carro, o quanto que ele agrega. Exatamente. E é aquele detalhe, né? Isso é para um carro de rua? Se o cliente quiser usar, pode usar. Mas você vê como que
é um produto Utilizado, voltado né? para motorsport, com shift light, lap timer, mas não é uma tela apenas, né? Certo. Então, beleza. Valeu lá. Valeu, Roberto. Falou.